Em maio, a produção industrial do Paraná teve um crescimento de 3,5% em relação a abril, um resultado superior a de outros 5 estados mais industrializados do país. Atrás dos paranaenses ficam São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O economista Evânio Felipe explica esse resultado. Fatores ocorridos aí pelo lado da demanda, quanto pelo lado da oferta, ajudam a entender esse resultado. Pelo lado da oferta, pesam ainda as dificuldades de abastecimento de alguns insumos e matérias-primas em algumas atividades industriais, Outro elemento é a adoção da política, a adoção e a continuidade da política de Covid-0 na China, que piora ainda mais esse quadro. O prolongamento do conflito geopolítico na Ucrânia também tem impactado as economias mundiais e a produção industrial no Brasil, provocando aí incertezas sobre a capacidade de crescimento da economia mundial nesse ano, Todos esses elementos, todos esses fatores, ele tem gerado pressão nos custos de produção da atividade produtiva no mundo e aqui no país. Quando a comparação se dá com a média nacional, o Paraná desponta com alta de 0,3%. Ainda assim, quando não somados todos os meses, o resultado continua negativo, com uma queda aí de 2,6%. Vários fatores pesaram, segundo o economista. Nós temos aí os saques extraordinários do FGTS ocorrido entre os meses de abril e junho, mais a antecipação do pagamento de aposentados e pensionistas, ajudaram a estimular o nível de consumo na economia, com impactos positivos na atividade industrial, de acordo com esses dados que foram divulgados pelo IBGE. Para o especialista, os impactos ainda poderão ser sentidos no segundo semestre do ano. Nós temos aí uma trajetória de elevação da taxa de juros na economia brasileira, mesmo que seja para controlar a inflação. Essa elevação pode afetar a capacidade de financiamento de consumo das famílias, como também afetar a capacidade de investimento dos nossos empresários industriais. Caso essa trajetória de elevação dos juros permaneça além do necessário, isso poderá impactar os níveis de produção da atividade industrial no Brasil. Um outro fator que pode impactar o desempenho da economia ao longo do segundo semestre é a possibilidade de diminuição do ritmo de crescimento da economia mundial, o menor crescimento da demanda mundial, principalmente nos principais mercados dos Estados Unidos, Europa e China. Isso poderá desestimular o crescimento da nossa economia ao longo do segundo semestre. Dos 13 segmentos analisados no Paraná pelo IBGE, 5 apresentam queda nesta avaliação no comparativo com o mesmo mês do ano passado. O mais afetado é o setor automotivo, que fabrica produtos de maior valor agregado e, portanto, produtos mais caros. A redução chegou a 22%. Em seguida aparecem madeira, minerais não metálicos, móveis e máquinas e aparelhos de materiais aí também elétricos. Mas é importante a gente reforçar também um lado positivo dessa notícia, que foi o crescimento de 3,5% na produção industrial em relação a abril, porque quando a gente fala de crescimento no setor industrial, nós estamos também trazendo junto com esse dado informações como geração de emprego e que isso afeta uma série também de outros setores da economia, porque a indústria, ela não é um polo isolado, ela envolve a pré-produção, o pós-produção, a área de vendas, vários ramos se interligam, então é muito positivo quando a gente vê esse tipo de crescimento. É importante trazer uma informação aqui também em relação essa questão da queda para o setor automotivo. Existe um outro problema relacionado a isso, que é a falta de peças específicas que são importadas, os microchips, para ser mais específica, que estão em falta no mercado e que acabaram obrigando muitas empresas, muitas montadoras a reduzir a produção. E, inclusive, a gente vê um cenário diferente na ponta da venda, em que os veículos estão sendo bastante procurados nesse momento, tanto os novos, os carros zero, como também os seminovos ou usados. Quem acompanha os preços dos veículos e tudo mais, como a Bia bem salientou aqui, acompanha uma disparada de preço desse tipo de item. Por quê? Bem salientado aqui no começo pelo economista, você tem um problema de choque mundial de oferta de algumas questões, tanto por essa questão agora da guerra da Ucrânia, mas você tem anteriormente ali por aquele momento do início da pandemia, da questão da circulação de bens vindos da China. E isso é um dos principais pontos que deve a gente tomar como lição. E qual é o ponto? Que nós devemos fortalecer
ser sim o desenvolvimento da indústria local. Vários países têm falado sobre a questão da indústria ser cada vez mais próxima, que essa dependência de algumas questões de territórios muito longínquos, como a China, ela pode ser prejudicial. Então, quando a gente lê essa notícia que a produção industrial do Paraná cresce, que a indústria cresce, além dessa questão que a Bia bem frisou, da questão da geração de emprego, do aquecimento da economia, a gente também começa a enxergar que a gente possa ficar um pouco menos dependente, né, de alguns países e tudo mais, e menos frágeis para situações como a gente vivenciou ali em 2020, Bia.